Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Maca e sou o host deste podcast. Antes de a gente apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, aproveita e segue a gente lá nas redes sociais. Nosso Instagram é @txm.methods. No LinkedIn, só procurar a gente por TXM Methods. E no nosso YouTube, nós estamos lá, o canal txm.methods. E agora sim, este cara fenomenal que o professor Salomão indicou aqui pra gente, nosso convidado de hoje, é o Marcos Costa. Ele que é CEO da Escrita Consciência, professor da UNB e imortal pela ANACLA e ACL. Olha que currículo, hoje tá de responsabilidade esse podcast. Marcos, muito bem-vindo, obrigado por participar aí com a gente. Muito obrigado, Maca. Muito obrigado à TXM, né, e o Co-Creation Lab, especial de Brasília, qual me formei, e o professor Salomão pelo convite. Fico muito feliz de contribuir com esse podcast e difundir conhecimento, ciência e letramento científico aqui na Ilha da Magia. Que maravilha, que maravilha. Ô Marcos, me diz uma coisa, quem é tu, da onde tu vem? Conta um pouco da tua história pra gente. Então, Maca, nasci em uma terra muito distante, chamado Birigui. Birigui. Sabe o que significa Birigui em Tupi-Guarani? Tupi-Guarani significa mosquito que sempre vem. Então, mas Birigui não é conhecido só por isso. Birigui fica no noroeste do estado de São Paulo. Lá foi descoberto o mosquito palha, que é transmissor, né, da febre amarela. Também Birigui tem um feriado paulista dedicado a um dos seus conterrâneos, que é Euclides Miragaia, no feriado do MMDC, quando São Paulo se revoltou contra a política de Getúlio Vargas. Além disso, Birigui, você que vai ser pai daqui a pouco, vai usar algo de Birigui. Os calçados infantis, mais da maioria de todos os calçados infantis da América Latina, são produzidos aonde? Em Birigui. Meu Deus do céu! Então você vai conhecer Bibi, você vai conhecer a Clean e tantas outras que são marcas de Birigui. Mas também as mulheres conhecem muito bem Birigui, porque Birigui produziu um dos seres e galãs mais conhecidos da Globo, que é Geraldo Gianecchini, que é o Gianecchini está lá, né? Em Birigui, ele é um dos conterrâneos de Birigui. E Birigui também é uma cidade conhecida como a Pérola do Noroeste, né? Falo tudo isso porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui eleito melhor aluno de Birigui e depois vereador de Birigui também, mirim. E aí, um dos projetos meus era clubes de leitura, ficou vigente na cidade há algum tempo, né? Esse projeto que foi aprovado nesse parlamento, jovem, né? E fiquei lá até os 17 anos, depois eu passei em 5 universidades, vestibulares, entre eles eu escolhi a USP, que era o meu sonho, por quê? Desde os 15 anos de idade, eu era uma criança estranha, sabe? E eu gostava de Dostoiévski. E aí... Um pouco não estranho, mas também não normal. E aí, era a única universidade das 5 que eu passei que tinha literatura russa, porque tinha habilitação em russo. Aí eu escolhi entre a Unesp de Rio Preto, que ficava perto de minha cidade, e a USP em São Paulo. E fui para São Paulo. Lá eu me graduei, né? Depois fiz mestrado e doutorado. Legal. Com 28 anos eu terminei meu doutorado. Bom. E aí eu entrei na academia, depois eu passei no concurso. Esse concurso em São Paulo, eu fui professor de ensino fundamental. Lá eu fiz uma carreira no magistério. Depois tive a oportunidade de passar no concurso na UNB como professor substituto. Fui para Brasília, me mudei para Brasília. Em Brasília, eu me radiquei a partir de 2020, em fevereiro, e 15 dias depois veio a pandemia. E aí, na pandemia, o concurso de efetivo voou-se e nunca mais apareceu. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, dando aulas online, aquela coisa. E veio um edital estranho. Mas eu falei assim, vou fazer a minha parte. Me inscrevi nesse edital. O edital era a primeira turma do Co-Creation Lab DF. E eu fui uma das 30 ideias que foram selecionadas. A minha ideia como eu estava estudando naquele momento um pós-doc, porque não tinha nada para fazer, eu pensei, vou fazer um pós-doc. Aí eu fui fazer um pós-doc. Tô aqui em casa, vou fazer um
pós-doc. E eu estava estudando letramento científico. E eu peguei dados, Maca, que são incríveis e que pouca gente sabe. Mas eu vou passar alguns dados. Bora. Você sabia que apenas uma de cada 3 pessoas consegue ler o que está no extintor de incêndio e apagar um incêndio? Ou seja, o que acontece com as outras 2 ninguém sabe. E aí, depois, sabia que também as pessoas não sabem ver pela conta de água e luz, 3 de cada 4 não sabem ler a conta de luz para saber se aumentou ou diminuiu de acordo com as condições. Por exemplo, a conta veio mais alta, ela não sabe ver se a bandeira aumentou, diminuiu, e a influência disso no valor do preço. Outros dados também, que talvez seja, até me perdoe, porque também não sei fazer essas contas tão direito, a diferença entre a gasolina e o álcool, de acordo com a quilometragem do carro. Mas isso não vamos culpar as pessoas, mas os outros 2 é complexo. E além disso, nós somos um dos países que menos leem também. E eu estava estudando todo esse fenômeno de como as pessoas conseguem ler. Porque o que é letramento científico? É você ler as informações científicas, interpretá-las e aplicá-las no dia a dia. Então, se a pessoa consegue ter todos esses parâmetros, ela consegue ler, entender e interpretar os dados científicos. Nesse momento da pandemia, eu passei no Co-Creation, e lá eu encontrei uma das pessoas que mais me ajudaram e estão me ajudando, que foi o professor Salomão. O professor Salomão, ele escolheu apenas uma startup das 30 para mentorar, e foi a minha. E aí, com esse grande mestre ao nosso lado, ele falou assim: Marcos, você não pode continuar sozinho, você tem que ter uma parceira, alguém para acreditar junto, porque só você não vai dar certo. Porque eu queria, naquele momento, fazer um site para os nem-nem, que as pessoas que nem trabalham e nem estudam, que estavam somando 12 milhões no Brasil. Olha, que coisa boa! Tem muita gente. Só que eu descobri uma coisa no meio da minha validação do produto. Quando a pessoa está muito distante dos estudos, ela não consegue ter a apreensão de que aquilo é um objeto de valor para ela. Então, a primeira, ela tem que ser convencida de que aquilo é um objeto de valor para ela poder se engajar. Então, não é só você querer ensinar a pescar, é a pessoa querer pescar. E muitas vezes ela precisa primeiro comer o peixe para depois ela aprender a pescar. Então, aquele velho ditado, não dê o peixe e ensine a pescar, tem que ser relativizado. E foi isso que eu aprendi. Fazendo o quê? Testando a ideia, que é um dos propósitos do TXM. Que a sua ideia não vale nada antes dela ser testada, validada, com princípios. E como eu sou cientista, eu fui lá validar. Entrevistei pessoas e tal. E aí, no meio do percurso, eu falei assim, preciso de alguém para me ajudar. E quem foi que eu encontrei? A minha grande sócia, Érica Gadelha. Então, um abraço aí, Érica, A Érica é gestora de projetos, ela estava saindo de um do grupo dela, original, que ela entrou, e ela estava sem grupo. Aí eu convidei, ela aceitou ela entrar, e foi uma grande aquisição. Essa grande mulher conseguiu dar uma virada no meu ponto de vista. Como meu ponto de vista é muito científico, ela conseguiu a complementariedade, outro fator principal dentro de uma empresa. A empresa não pode ter só uma única visão. Isso é bom quando você fala de propósito, quando você fala de ideais, meta, visão. Mas quando você fala de organização, é muito importante que ela tenha uma visão diferente daquela. Porque essa divergência vai fazer com que ela enriqueça o ponto de vista dela e evite também que ela erre por pura insistência do lado errado da força. Então, a Érica trouxe essa complementariedade que a escrita consciência precisava, com a experiência dela na vida pública, sendo bióloga, pós-graduada, com todo o network dela, nós conseguimos melhorar e percebemos, de acordo com os dados que a gente estava coletando, que um dos entraves para as pessoas descobrirem e verem, de fato, que as informações científicas são relevantes é as habilidades socioemocionais. E aí essa sacada fez com que a gente pivotasse todo o nosso modelo de negócio, excluísse os cursos profissionalizantes e focassem numa coisa que o professor Salomão falou: o que vocês fazem de mãos atadas e olhos vendados? Aí eu falei assim, eu ensino metodologia científica. Então, eu falei assim, foque nisso. E aí a gente começou a focar nos pós-graduandos e nos graduandos. E ver as pessoas que já tinham entrado na faculdade. Então, elas já viam como objeto de valor o conhecimento, porque elas já estavam dentro da universidade. Só que você sabia que eu estava no pós-doc
em física. E eu sou formado em letras e em pedagogia. A pergunta é, Marco, por que um aluno É uma bela pergunta. de letras vai fazer num programa de ensino de física? Então, eu fiz essa mesma pergunta quando eu recebi o convite do meu supervisor, o professor Marcelo Ferreira. O professor Marcelo Ferreira, ele falou assim, professor Marcos, é o seguinte, você está fazendo um ótimo trabalho no SEAD, que é o Centro de Educação à Distância da UNB, onde eu também fui bolsista lá, e revisor de texto. E ele falou assim, olha, um dos programas que nós temos, um dos programas e um dos problemas que nós temos é que nosso programa tem evasão. E a disciplina e também o curso de física é um dos cursos que as pessoas entram, mas não e saem muito. E elas não saem com diploma. E o que faz elas evadirem? Será que é a nossa metodologia? Será que é a dificuldade da matemática, da física? Isso ajuda a gente a descobrir isso. E aí eu, né, como era formado em pedagogia, sabia como escrever, fui estudar essa parte, como que as pessoas leem as informações. E aí estudamos nada menos do que 604 estudantes. Exato. Nesses 604 estudantes, nós chegamos a um resultado que eles não tinham apenas o medo que a gente achava de ABNT, que é as normas técnicas brasileiras. Eles não tinham medo apenas da escrita, daquelas palavras rebuscadas, dos termos técnicos, que é o que a gente acha no senso comum. Eles tinham medo da folha em branco. Eles eram desorganizados, eles não sabiam como estudar, como dispor as ideias no texto, eles não sabiam como reconhecer as potencialidades deles. Eles eram bons em matemática, mas eles não reconheciam isso. E isso fazia com que eles não tivessem adesão no curso, e aí largassem o curso. E com esse resultado, eu entreguei para o programa e a gente começou a formular uma coisa que foi o grande pilar da escrita consciência. Com esses resultados, nós fizemos a seguinte. Então, eles têm medo, eles têm ansiedade e eles têm desorganização. Esse é o problema. Igual está lá, descubra o problema. Esse é o problema. E qual que é a solução? Então, nós fizemos solução. Vamos lá. Então, nós fizemos a desorganização precisa ser organizada. Então, qual é a primeira coisa? Responsabilidade. Então, a habilidade socioemocional que resolve a desorganização é a responsabilidade. R. Aí a pessoa tem medo. Quando a pessoa tem medo, ela não consegue agir, porque tudo fica perigoso. Mas qual que é a solução? Autoconhecimento. Porque quando você conhece suas potencialidades, seus limites, seu medo diminui drasticamente. Por quê? Quanto mais você conhece, menos o escuro te atormenta. Logo, e aí nós chegamos àquela ansiedade, aquela coisa de fazer as coisas, de querer terminar logo. Aí nós tivemos a ideia, a sacada. O que diminui a ansiedade é a criatividade. Porque a criatividade não é o ato, Maca e nossa plateia, audiência, de criar algo novo. Isso é um senso comum errôneo. Criatividade, na verdade, é você criar ferramentas úteis com as habilidades que você possui. Isso é criatividade. Se você consegue criar ferramentas úteis a partir daquilo que você possui, dos conhecimentos que você possui, você é uma pessoa criativa. E aí, a criatividade é você botar a fazer. Né? O BTT, que é o tanto o Salomão fala. A criatividade nasceu daí. E aí a sua ansiedade diminui. Vendo isso, nós tivemos o C. Juntando as três, método hack. R de responsabilidade, A de autoconhecimento, C de criatividade. E com o método hack criado e validado, nós começamos a fazer mentorias com pós-graduandos. E eles começaram a acelerar, e entregar e defender. Depois nós aplicamos, fizemos um curso online. Depois nós ganhamos um edital. Depois nós ganhamos um concurso nacional. E assim foi. A Escrita Consciência hoje impactou mais de 1.500 estudantes de norte a sul. Tivemos 9 prêmios conquistados e estamos agora em Floripa para disputar, defendendo o DF, o Like a Boss, que é o concurso nacional, que foram inscritos 600 startups, e nós estamos entre as 24 selecionadas para o desafio final, que vai acontecer amanhã no Startup Summit. Que massa, cara. Método hack. Caraca, é um... Porra.
Eu tô sem palavras aqui. Eu devia ter falado contigo antes. Eu tô terminando o doutorado agora. Eu deveria ter conversado contigo antes. Mas me conta uma coisa, tá? Então, no método hack, ali na escrita consciência, as pessoas entram no site e solicitam uma mentoria. É basicamente esse processo? Ou é um pacote? Como é que funciona essa parte, assim? Hoje, nosso modelo de vendas é B2B e B2C. Uhum. Nós fazemos vendas diretas a partir do site e também pelo nosso Instagram. Então, sigam aí, @escrita COM, que é com, e a palavra ciência. Uhum. E nós queremos mesmo que a pessoa se confunda, porque escreve com ciência e se lê consciência de mente. Uhum. Isso é normal. E hoje nós vamos criando agora, vamos lançar nos próximos meses um plano de assinatura com uma plataforma nossa, que nós estamos desenvolvendo. Então, essa plataforma ela vai ser cursos. Nós temos 2 IAs de parceiros nossos. Legal. Uma em português e uma em inglês, né, que é escrita com TH, o professor Marcos Aires, do Piauí. Nós fizemos uma junção com ele quando nós fizemos um encontro no Rio de Janeiro, no Rio Innovation Week do ano passado. E desde lá nossa parceria tem aumentado. Depois nós fizemos parcerias com o Wisio, WISO, que é outra empresa que escreve também uma IA, que escreve em inglês. Coloca, por exemplo, Semiorg is. E ele completa 4 opções para você escrever em texto científico com referências, não plagiado. É incrível. Incrível. É o futuro nas suas mãos. E aí, boa. E a escrita consciência, ela está se tornando agora um hub de serviços. Então. Né? E como hub de serviços, nós fazemos o quê? Nós fazemos mentorias para pós-graduandos, tanto mestrado e doutorado, que é o nosso maior público. Nós também fazemos cursos, infoprodutos. Nós temos 2 infoprodutos, um chamado Guia Smart, para que você possa entrar no mestrado e no doutorado. Lembrando que apenas 0,8% da população brasileira de 24 anos até 65 anos tem o título de mestre. Enquanto no mundo são 13%. Nós precisamos melhorar esses indicadores. Então, com esse ideal, a Escrita criou esse. Algumas empresas compram esse infoproduto para dar para os seus funcionários, para que aumente a titulação dos seus funcionários. Porque hoje, qual é o principal desafio do Brasil para ele crescer sustentável? É que nós não melhoremos o profissional médio, a empregabilidade média do profissional. Se nós tivermos o nosso profissional hoje, ele tem um nível de ensino médio para a graduação. Se nós aumentarmos de graduação para pós-graduação, nosso PIB vai aumentar de 2 a 3 vezes. Então, isso são estudos que estão sendo feitos de projeção entre educação e investimento econômico. Então, investir em educação sempre é um bom retorno. Educação nunca deu atraso para o Brasil. A educação sempre vai dar retorno. Por quê? É um retorno a longo prazo? Sim, é a longo prazo. Só que é sustentável se você fizer isso ao longo do tempo. Então, as empresas confiando nesse produto podem adquirir esse produto. Além disso, nós temos escrita ágil, que é um método nosso de como selecionar em 30 dias você terminar o seu TCC. É possível. E desde que você tenha responsabilidade, autoconhecimento e criatividade. Então, nós aplicamos isso daí no método. E nós temos um e-book também. Isso são as partes principais. Aí, quando falamos de B2B, nós somos contratados por empresas para fazer as trilhas pedagógicas personalizadas para que elas possam construir programas. Então, nós fomos recentemente construir uma empresa que ela está fazendo cursos para eletricistas, e esses eletricistas, eles recebiam, pasmem, locomoção até o lugar, meio salário mínimo, alimentação, né, e o certificado, a formação. Era meio período do dia e tinha evasão. Por quê? Porque ele se formava no meio do curso e no meio do curso ele evadia, porque já sabia mexer, trocar uma lâmpada, fazer um disjuntor, e ele já começava a trabalhar. Aí ele usava aquele tempo de formação para trabalhar. E aí não tinha certificação no final, que era o curso técnico. Sim. E aí essa empresa contratou a gente para criar um modelo para isso. E aí nós criamos uma disciplina, e essa disciplina ajuda para que eles possam ter visão de futuro e terminar. Então, em 8 encontros, eles podem fazer essa visão de futuro, e assim a evasão caiu em 80%. Que maravilha. Então, olha que interessante, a escrita consciência, ela tem esse propósito de levar o letramento científico. Por isso, nosso lema é escreva mais,
melhor e mais rápido. Como escrever mais? É escrita ágil. Como escrever melhor? Pelas habilidades socioemocionais que eu disse para você. E como escrever mais rápido? Inteligências artificiais, que nós temos 2. Que maravilha. Muito bom, Marcos. Marcos, aqui na TXM, a gente tem o nosso Momento TXM, tá? Aqui no nosso podcast. São 3 perguntinhas, um para cada letra da nossa metodologia. Perguntinha Think. Um pensamento ou uma frase que te inspira? Olha, um pensamento que me inspira é um pensamento que está na epígrafe da minha tese. A minha tese, ela foi feita sobre as jornadas de junho e dos protestos de março de 2015. Né? Tudo a ver com literatura russa, que era o meu mestrado. Então a gente volta até confundido. Né? E lá eu peguei um texto religioso, mas que tem tudo a ver com que nossa contemporaneidade. E o texto é de Mateus, capítulo 6, versículo 22, que é: se os seus olhos forem sãos, todo o seu corpo terá luz. Boa. Então, Boa. Qual a interpretação disso? A interpretação disso é a seguinte: nós temos que cuidar daquilo que nós vemos. Porque se nós não formos lúcidos nos nossos pensamentos, sentimentos e ações, sempre nós vamos ver o copo como menos cheio. E esse pensamento, ele sempre vai comigo porque nós temos que abrir a mente. Se você está hoje no momento que você não queria, no lugar que você não quer, você tem a possibilidade, o livre-arbítrio de mudar isso. E para isso, você tem que ter o seu olho são. Procure se iluminar, não no sentido que você vai encontrar algo majestoso, extraordinário. Não, a vida vai continuar sendo o que ela é. Difícil, complexa, dinâmica. Só que você pode fazer a diferença a todo e qualquer momento. Né? Madre Teresa, ela dizia: ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. Então, que nós demos pelo menos um sorriso e vamos para frente. Boa. Momento Experience. Cite uma experiência memorável que tu tenha vivido. Olha, eu vivo intensamente todos os dias, porque eu sei que estar vivo já é um privilégio. Né? Mas um momento que eu me lembro com muita lucidez é quando eu estava na rodoviária, indo para São Paulo. Eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha escolhido a USP. Minha mãe falou que ia me dar um apoio, mas ela falou assim: filho, olha, aqui tem R$200. Tá aqui o apoio. R$100 para você ir e R$100 para você voltar. E aí, eu estava na rodoviária de São Paulo, tudo passando, aquele monte de gente, a Barra Funda, quem já foi pra Barra Funda sabe que ela é movimentado. E eu falei assim: se eu continuar com esses R$100, eu vou ter medo. Não sei como chegar na USP. Eu vou chegar. Então eu vou gastar. Eu peguei os R$100 e peguei um táxi. Então, a partir daquele momento que eu entrei no táxi, eu não tinha como mais voltar. Não tinha mais tempo pra voltar. Ou era aí. E aí depois, lendo um livro, Celta, eu vi que os vikings faziam a mesma coisa para ganhar as guerras. Eles queimavam os próprios barcos. Então eles não tinham como voltar depois da guerra. Ou eles ganhavam a guerra, ou eles morriam ali. E eu fiz exatamente como os vikings. Então eu acho que quando você tem uma ideia e quando você acredita finalmente que aquela ideia é a ideia da sua vida, você tem que queimar todos os seus barcos. Não tem volta, só tem ida. Boa, muito boa. Momento Manage. Uma regra ou ferramenta de gestão que tu recomenda? Olha, hoje tem muitas ferramentas de gestão. Hoje nós temos Ikigai, SWOT e várias outras que a gente pode usar no dia a dia. Mas eu acho que todo cidadão comum deveria fazer o que o presidente Lincoln fazia. E, lendo a biografia do presidente Lincoln, eu adotei isso para a minha vida. Todo dia à noite, anote 3 coisas boas que você fez. 3 coisas que você pode melhorar. Todo dia você vai ter esse momento para você se realizar. Isso é uma ferramenta de gestão. Melhoria contínua, que a gente chama PDCA hoje, mas a gente pode fazer isso de forma simples. Você não precisa de doutorado ou mestrado ou nada, gente. Você precisa de simplesmente um papel. E aí você pode folhear e ver como sua vida melhorou. Nos dias tristes, aquilo vai ser o seu revigoramento. Nos dias felizes, você vai falar: olha o quanto eu avancei. Boa.
Ô Marcos, me conta uma coisa. Qual o futuro da escrita consciência? O que vocês pensam daqui para frente? Quais os próximos passos? Olha, não faço parte da quiromancia, também nenhuma ciência oculta, mas nós somos empresários e, como tal, nós temos previsão, projeção, técnica e gestão. Então, a escrita consciência, hoje, ela quer lançar o plano dela de assinatura, validando ele, que já está no processo de validação. Nós queremos ter mais empresas no nosso portfólio. Hoje nós temos 13 empresas, nós queremos avançar no nosso portfólio. Nós queremos criar cada vez mais eventos que possam conglomerar pesquisadores, fazer um hub e fazer o que a Maria Sampaio, né, em São Paulo, faz. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, ela fala muito sobre isso. Ela ganhou o Capital Empreendedor no ano passado e ela falou uma coisa muito importante. Todo mundo fala de edutech, né? Todo mundo fala de fintech, mas você sabia, Maca, que nós temos que nos posicionar? Eu não sou apenas uma edutech ou uma edtech. Eu sou uma science tech. E como science tech, eu produzo produtos e soluções educacionais, serviços para a ciência. Então, se eu pudesse deixar um pensamento, uma ideia para você que está aí, que é professor, para você que é pesquisador, nós temos que nos unir, né? E fazer o quê? O lançamento e a instituição da Science Tech. Nós não somos apenas uma edutech, nós somos uma Science Tech. Nós temos uma comunidade forte, nós produzimos conhecimento, nós temos um nicho de mercado. E esse nicho de mercado é transformador. E é tão importante quanto o mercado financeiro, tão importante quanto o educacional, o de saúde e o social. E por isso, a Science Tech, eu acho, deve ser instituída em todos os editais, em todas as linhas de pesquisa, em todas as linhas de fomento. Não somos apenas EdTech, nós somos Science Tech. E tu não acha que uma Science Tech ela tá um pouquinho dentro de cada tech que existe? O que tu acha? Sim, se você pensar que todas têm TI, né? Sim, pode ser. Mas eu pensaria que uma Science Tech ela é um perfil, um nicho de mercado específico, no sentido que nós temos o rigor científico, nós temos o método científico no nosso DNA. Nós temos uma metalinguagem específica. Conversar com um professor universitário é diferente de conversar com um empreendedor, não é universitário. Né? Muita gente fala assim, as faculdades vão acabar, muitos empreendedores não precisam de faculdade. Isso é mentira. Saiu um estudo que os principais empreendedores que alcançaram a linha de unicórnio tinham faculdade. Então, dizer que você não ter faculdade é ser bom, é ser pop, né? Não é verdade, gente. A ciência merece seu lugar. Eu concordo que nós, da academia, sim, temos que melhorar e melhorar muito. Eu aceito as críticas que, se viesse uma pessoa do século XVII, ele ia achar tudo diferente. O celular, ele ia achar tudo diferente. Mas como o Mark Prensky fala, ele não ia achar as escolas diferentes. Que nós sentamos ainda de modo com uma pessoa na frente dando o ensinamento. Mas, como nativo, na verdade, imigrante digital, eu digo, o futuro a gente pode mudar, mas mudar a partir do presente. É igual fala, né? Fazer a mudança local pensando no global. Boa, boa. Marcos, 3 perguntinhas aqui pra gente fechar esse nosso bate-papo. Um filme que tu recomenda pra essa galera aí que tá vendo e ouvindo a gente? Olha, tem vários e vários filmes que eu recomendo. Eu tenho um filme pessoal e eu tenho um filme como empreendedor. Eu vou falar 2. Né? Manda. O filme pessoal, que eu acho que todo ser humano deveria ver, é um filme chamado Relatos Selvagens. Porque nesse filme tem 6 microcontos que são inspirados em Shakespeare. E eles falam das mazelas, dos sentimentos mais humanos que nós temos. No final, que é um dos contos, a mulher descobre que o marido a traía com uma das pessoas que estão na festa do seu próprio casamento. O outro descobre que a multa não pode ser revogada, ele tem que pagar a multa 3 ou 4 vezes. O outro descobre que uma briga de trânsito pode levar a algo extraordinariamente. A outro conto é quando você vê que a pessoa que matou o seu pai está no seu mesmo restaurante e você pode ou não colocar.
Aí, o que você faria? São todos esses momentos que a gente vê o quanto o ser humano ele pode ser bom, cruel e extraordinário. Boa, boa. E o que eu falo como empreendedor é um aspecto bem interessante. Eu acho que O Estagiário é um Boa. filme que todo empreendedor deveria ver, porque ele mostra várias lições naquele filme. O primeiro filme ele mostra a qualidade de vida de um empreendedor que ele tem que ter, e às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente vê o tempo passar, e como o tempo ele pode ser prioridade. Vamos falar que tempo é dinheiro. Eu acho que eu trocaria essa frase e colocaria tempo é prioridade. O que você está dando prioridade? Você, como pai, vai pensar muito nisso. Com certeza, já estou pensando. Um livro que tu recomenda pra essa galera? Crime e Castigo de Dostoiévski. Crime e Curtiu? Castigo de Dostoiévski é o livro da minha vida, sabe? Esse livro eu passei 6 anos nele para fazer. Eu fiz 3 iniciações científicas e um mestrado. Bah. Boa, boa. Publiquei um livro chamado Semiótica e o Círculo de Bakhtin sobre esse livro. Boa, boa. Acho que tu entende um pouquinho dele. Tem prioridade. Esse livro conta a história de Raskolnikov. Ele comete o assassinato de uma agiota no primeiro capítulo, os outros 6 capítulos ele devagando sobre qual é a essência do ser humano. E lá ele tem uma teoria própria que depois Nietzsche vai usar quando ele vai falar do super-homem, a teoria do super-homem. E ele tirou de lá das teorias dos homens ordinários e dos homens extraordinários. Os homens ordinários, segundo Dostoiévski, na fala de Raskolnikov, um artigo que ele produziu e que não é transcrito no livro, mas é comentado por Porfírio, que é o investigador, e o próprio Raskolnikov, ele fala que os homens ordinários são aqueles que continuam fazendo as coisas, servem para manter o status quo da humanidade. Enquanto os homens extraordinários são homens que não pensam de fazer outra coisa. Eles mudam o mundo. Só que geralmente os homens ordinários sucumbem aos homens extraordinários, tirando deles a fagulha da vitória. E aí eu fico pensando, quantos homens extraordinários hoje morrem porque eles não consomem a sua fagulha divina, né? Dizem que o melhor momento, o melhor lugar para você ter as melhores ideias e ter as ideias de monte é no cemitério, né? Porque lá tem um monte de ideia morta. Então eu falo para vocês que o melhor lugar para você ter ideias é dentro de você mesmo. Busque saber o que você realmente gosta. Né? Aquele livro Comece com um Porquê é muito importante, porque se você começar com um porquê, aí você vai achar a essência das coisas. E não é dividindo entre extraordinários e ordinários, mas entre o possível, escolha aquilo que é necessário. Boa, boa, boa. E por último, uma pessoa que te inspira. É muito difícil. Uma, né? Tem várias pessoas que me inspiram, né? A ser o que eu sou, a compreender o que eu sou. Mas, assim, se eu fosse escolher uma, eu não conseguiria. Eu escolheria 3. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Uma desse tríodo, né, que eu sempre vejo, é Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela é a santa dos missionários, só que ninguém conta que ela nunca saiu do convento. Como ser santa dos missionários sem sair do convento? Então, um paradoxo. Um bom paradoxo. Mas ela pediu até uma carta do bispo para entrar antes do tempo certo no convento, para você ter. Tanto que ela queria se aproximar. E lá ela foi chegada. Mas a geografia, gente, é interessante. As geografias são a vida dos santos. Elas ensinam muito a gente. É isso que eu não estou fazendo um discurso religioso, mas estou mostrando que em tudo você pode aprender. E com a Santa Teresinha eu aprendi 2 coisas muito importantes que eu levo com a minha vida. A primeira é que as dificuldades sempre existirão. Todo mundo. E não é aceitar resignado, porque ela nunca aceitou resignado. Ela, na verdade, ela compreendeu a aprendizagem. Quando você compreende que terá dificuldade e você faz, com isso eu vou aprender, você aprendeu a lição. Então, essa é um dos ensinamentos que você teria. Descobrir que tem dificuldade na vida. E segundo, descobrir que você pode aprender com qualquer dificuldade. Então, essa é uma pessoa que me inspira muito.
A segunda pessoa que me inspira a ser como eu sou, né, é Dostoiévski. Dostoiévski não foi uma pessoa extraordinária como a vida dele foi uma vida de jogatina, bêbado. Ele teve várias, perdeu a esposa, tal, mas ele tinha uma coisa dentro dele que fazia ele diferente dos humanos daquela época, né? Ele sabia encontrar nas mazelas, naquilo que é feio, naquilo que é obscuro, a luz. E às vezes as pessoas estão num lugar que elas não querem estar. Ou às vezes elas estão num lugar que elas querem ou queriam estar, mas elas não estão felizes, não estão satisfeitas. Aí você fala, o ser humano nunca é feliz. É assim. Então, a verdadeira felicidade não é um estado. Para pensar que não é um estado. É só o aqui já é a felicidade. E é isso que Buda ensina, é isso que todos os grandes mestres ascensionados ensinam, e é isso que a gente tem que compreender quando a gente ensina. Quanto mais é elevado um ser, menos ele se preocupa com as pequenezas da vida. Quantas vezes a gente tem que subir a montanha para entender que a montanha é desse tamanho? Então, é esse ensinamento que Dostoiévski traz, né, em vários livros dele, O Homem do Subsolo, por exemplo. Ele começa, eu sou um homem doente. Não sou um homem doente. Ele vai divagando essa frase. Depois, quando ele faz o livro Os Demônios, em Crime e Castigo tem Ascensão, e quando nós temos o diálogo de Ivan e o demônio, em Os Irmãos Karamazov. Lá nós temos a maior expressão artística do homem com o seu próprio eu, porque não era o demônio, era o próprio Ivan. Uhum. Mas ele não sabia disso. E quantas vezes nós temos que enfrentar o nosso lado escuro, como disse Jung, né, para saber o nosso lado claro. Então, quantas vezes, né, a gente tem que encontrar na caverna escura do nosso ser os tesouros ali escondidos. Então, isso Dostoiévski ensinou. E, por fim, Mikhail Bakhtin, mais um russo. Só para não faltar os russos. Uhum. Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, ele escreveu Problemas da Poética de Dostoiévski, né? E ele foi pedagogo, professor universitário, viveu uma vida bastante difícil, perdeu uma perna, morreram, foi levado para o recanto do Minsarensk, uma cidade fria, porque ele tinha lido um livro que não podia ser lido. E aí ele criou um círculo junto dele e ele começou a divagar os conhecimentos. E ele produziu obras extraordinárias sobre pedagogia. E com Mikhail Bakhtin eu entendi o sentido do dual. O dual não são dois, de fato. Sempre a gente pensa que há uma relação entre eu e o outro. Mas essa relação entre o eu e o outro, que é o dialogismo, ela se dá em três faces. É entre eu e o outro, entre o outro e eu, entre a mim. O a mim é aquela tradução que ele fala de que quando eu compreendo que em mim habita o outro e o outro habita em mim, eu consigo conversar com o outro. Isso dá simpatia, empatia, antipatia. Uhum. Porque quanto mais a gente descobre, né? Depois, quando a gente vai ler um pouco de Lacan, você percebeu que eu adoro psicanálise. Estou percebendo. Uma pós-psicanálise também, e eu psicopedagogia também. Boa, boa. Mas assim, esse sentido de que o outro nos habita, ele não é sartriano, né? Que os outros, né? Demônios são os outros. Mas eu falo que o outro nos habita, e quando a gente percebe que os outros nos habitam, a gente consegue descobrir a nossa identidade. E aí a gente sai da prisão da dualidade. Começa a fazer o ato de dialogismo, da conversa sincera com você, com o seu outro, que são vários outros. Então, a Santa Teresinha me ensinou o que aprender. Dostoiévski me ensinou como aprender. E o Mikhail Bakhtin me ensinou como o outro aprender. Boa, boa, boa. Ô, Marcos, depois dessa aula aqui, porque isso foi uma aula, tá? E muito obrigado, te agradeço muito.
Confesso que alugasse um apartamento na minha cabeça e vou ficar muito tempo remoendo por isso, tá? Como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Escrita, olha aqui, Escrita Consciência, olha aqui, ó. Escrita Consciência. Na Escrita Consciência, nós temos um site chamado www.escrita.com.ciência, né? .com.br. Temos nosso Instagram, Escrita Consciência. Temos também o nosso TikTok, Escrita Consciência. Nós temos também o nosso LinkedIn, Escrita Consciência. Boa. Escrita Consciência, né? Então, não é muito difícil. Nós temos o primeiro ranqueado no Google como Escrita Consciência. Né? E eu queria falar do nosso logo. Boa, claro. Muita gente pergunta, né, do nosso logo, né? E nosso logo, o Salomão é designer, né? Então, é uma coisa, ele falou assim, quando vocês acharam o logo certo, vocês vão ter a essência de vocês. Então, vou fazer um jogo com você. Você vê um E? Vejo. Então, um E. Aí um E vazado. Você vê um C em volta? Vejo. Então, um C em volta. Até aí tudo bem, nível esse. Ok. Agora vamos tomar a pílula vermelha? Lá vamos nós. Vamos lá? Vamos. Na pílula vermelha você vai descobrir que é uma pessoa sentada com a mãozinha assim, lendo o dispositivo e o conhecimento dentro para a cabeça dela. Consigo ver. Isso. Aqui a cabeça. Isso. Boa. Então essa é a escrita consciência. Aquilo que você vê naquilo que você não vê. Muito bom. Porque a consciência é isso. Você conseguir compreender o que está invisível em você. Nós, da escrita consciência, fazemos isso com os pós-graduandos. Nosso valor é que eles conquistem a história deles, escrevendo a história, terminando o mestrado. Então, você que está com dificuldade, com crise, não sabe como terminar o seu doutorado, seu mestrado, manda uma mensagem. Não sofra sozinho. É uma escolha sua não sofrer. Então, não sofra com a gente. Né? Segundo ponto, você que é empresário, quer fazer mais produtivo os seus colaboradores, sente que você precisa fazer um programa educacional, procura a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. Né? Então, esse é o nosso portfólio. Ajudar pessoas, ajudar empresários que queiram fazer a diferença com a educação. Não importa o que você queira ensinar, nós saberemos como fazer isso. Marcos, obrigado demais pelo bate-papo. Foi incrível mesmo. Eu adorei conversar contigo. Você que está aí em casa ouvindo ou vendo a gente, aproveita, segue lá, Escrita Consciência. Segue a gente também nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @txm.methods. Eu e o Marcos ficamos por aqui. Marcos, um recado final para essa galera? Então, muito obrigado por vocês estarem até agora, esse momento. Eu pude ajudar você um pouquinho. Então, segue a gente e vamos juntos nessa caminhada frente ao conhecimento. Lembra vocês que o conhecimento nunca é bom e é ruim. É sempre seu. Ninguém pode tirar o conhecimento de você. É o seu bem mais precioso. É aquilo que você vai levar para essa e as outras. Que maravilha. E com essa, encerramos o nosso incrível bate-papo aqui com o Marcos. Galera, até a próxima. Tchau, tchau.